Olá, Brasil! Para quem não me conhece, sou missionário Isaías Ângelo Aguiar, pregador do tema chamado A Era dos Milagres Não Cessou. Orando por paralíticos, pessoas cegas, pessoas surdas, doentes enfermos. Tem no canal de YouTube mais de 200 vídeos aí de testemunhos fortes, ao vivo. Deus fazendo milagres sobrenaturais. Mas não é sobre milagre que eu gostaria de falar nessa gravação, e sim compartilhar com todos algumas visões que Deus tem me dado de tempo em tempo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, Deus me deu algumas visões e elas se cumpriram. Mas um período do tempo do meu ministério, estou há 25 anos como missionário, pregando a palavra de Deus, não tinha essa facilidade de gravar vídeos. Então a gente falava na igreja, dava testemunho na igreja quando iria pregar. E as pessoas diziam: poxa, pastor, aquilo que você falou, aquela visão, aconteceu. Então aí depois veio a onda do Facebook, a gente começou então a escrever algumas visões no Facebook. E depois, posteriormente, começamos a gravar. A última gravação aí de um fato que aconteceu na atualidade, porque algumas visões elas se cumprem instantaneamente, algumas outras visões elas se cumprem meses depois, outros anos, e algumas até demora um tempo para se cumprir. Mas a recente agora que Deus me deu, que eu gravei no YouTube, 7 de setembro de 2018, onde tem um caixão, e eu falo sobre a tragédia da Igreja do Evangelho Quadrangular, é o tema, mas eu estava falando da tragédia que ia acontecer nas igrejas. Quem acompanhar ali, parte por parte do vídeo, vai compreender que eu estou falando a respeito do futuro da igreja, da perseguição contra a igreja, do fechamento das igrejas, da destruição do patrimônio do povo, e também falando ali a respeito das autoridades que estavam ali na visão, né, autoridades do judiciário, juntamente com o poder público de polícia, que estava junto com os fatos e acontecimentos das perseguições. E hoje nós estamos vivenciando isso, nessa pandemia aí, essa pandemia do coronavírus. Nós estamos presenciando o cumprimento de uma visão que Deus me deu em 2018, que não havia nenhum tipo de pandemia. Mas antes dessa visão, Deus me deu algumas que já se cumpriram. Por exemplo, uma certa vez, Deus, numa madrugada, eu em oração, Ele me levou em espírito a um lugar onde havia muita guerra. E aí havia muita morte, estavam se matando ali na guerra. E eu vendo aqueles tiroteios, vendo as pessoas morrerem, depois o Espírito me tira dali e me leva para um lugar onde estava tendo muita neve, cobrindo casas, carros de neve. E também alguns lugares onde estava tendo avalanche de neve. Depois Deus me tira dali e me leva para um lugar onde eu via maremotos, tsunamis cobrindo a terra. E também depois Deus me tira dali e me coloca em cima de um muro, e o muro começa a tremer, e eu começo a olhar e ver que os prédios estavam tremendo, e eu estava perante ali um terremoto. E depois ele me leva a ver algumas catástrofes que estavam acontecendo sobre a terra. E eu vejo toda aquela visão e começo então, parte por parte da visão, para as pessoas que estavam sobrevivendo à guerra, às avalanches, aos tsunamis, e também aos terremotos, eu dizia: olha para os céus, Jesus está voltando, olha para os céus.
Jesus está voltando. Prepara-te. Então, essas visões que eu recebi alguns anos atrás, elas foram se cumprindo. Tanto é aí que todo mundo aí lembra aí dos tsunamis que houve, os terremotos que houve, mataram muitas pessoas, avalanches e também muitas cidades sendo cobertas, casas e carros pelas neves, as guerras em algumas nações. Então, a visão se cumpriu. Após essa visão, Deus foi me dando outras visões. Se eu for falar de todas as visões aqui, nós ficaríamos aí um bom tempo aí, algumas horas. Mas eu quero ser bem breve porque eu quero falar sobre visões atuais que estão acontecendo agora. Deus me deu essa semana, na verdade ontem de ontem. E hoje Deus também me deu uma outra visão. Então significa, na mesma semana, de um dia após outro, duas visões. E como as visões elas têm se cumprido, por exemplo, vou dar um exemplo aí. Uma vez eu estava numa visão, num prédio, o prédio era todo envolvido de vidro, e de repente eu vejo naqueles vidros como se fosse assim um vento muito forte, soprava o som, conseguia passar, ainda que o prédio estava fechado, passava e eu conseguia ouvir o som do vento, e girava em volta do prédio, e eu comecei a ver as vidraças se estourando, parte do telhado subindo, e eu vendo ali em meio aquele tornado, aquele ciclone, então eu vendo ali aquele furacão, né, envolvido no prédio, ele passa por mim. Quando eu desço então do prédio, vou para a rua, os carros estão virados, casas todas destelhadas, e aí eu vi também pessoas que sofreram, morreram, né, as árvores arrancadas, telhados arrancados, muros caídos, carros virados, caminhões virados. E então eu vendo aquela visão disse: meu Deus, passou aqui um vento tão forte, com uma chuva tão forte que destruiu tudo. Senhor, misericórdia, misericórdia do teu povo. E depois dessa visão começou a acontecer sim, alguns ciclones, furacões, e até no Brasil. No Brasil começou a ter aí destelhamento de algumas casas, né? De repente tempestade, de repente arranca o telhado de todas as casas. Então essas visões, elas têm se cumprido. E nessa semana, Deus me deu uma visão muito interessante. Eu apareço na visão querendo falar com o governador federal. E só que não permitia, porque havia alguns seguranças me barrando e impedindo. E eu fiquei na porta ali tentando falar com ele durante 4 dias. Vindo todo dia. Vinha um dia, embora, querendo falar com ele. E eu dizia: eu preciso falar com o governador, eu preciso falar com quem manda nessa nação. E sempre a resposta: hoje ele não pode atender, volta amanhã. E eu voltei durante 4 dias. Depois eu disse: eu não vou voltar mais, vou dormir aqui no carro. Fiquei 3 dias dormindo no carro. E quando então aqueles seguranças vão saindo, eu vou lá e disse: ó, preciso falar. Eu preciso falar, é um assunto muito importante. E aí a pessoa disse: olha, a agenda dele é muito complicada, não tem como te atender, mas eu vou falar com ele. Conta para mim o que é. Aí eu contei: olha, eu sou criador de cordonizes. E eu tenho milhares de cordonas. E elas vão morrer todas pela gripe. Há uma gripe aviária. E essa gripe aviária vai atacar a nação brasileira. Só que eu tenho, da parte de Deus, a cura, que é extraída de uma folha. E eu disse: extraindo desta folha, desta árvore, então um óleo, e esse óleo você pode fazer então vacinas, remédios, que vai poder combater essa gripe, porque ela vai vir não só atingir as aves, mas vai atingir outras pessoas também, vai atingir seres humanos.
E nós já estamos passando por uma pandemia e vai vir uma pandemia maior. Porque esta vai ajuntar as duas. E ele disse, olha, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. E vamos ver se ele vai poder te atender. E de repente, eu disse, mas eu sei a cura. E eu preciso falar para ele como é que vai ser o remédio da cura. E de que árvore vai ser tirada. Porque Deus falou até a árvore, a folha que era tirada. E a visão então se desfez. E isto foi ontem de ontem. Mas hoje Deus me deu uma outra visão e por isso que eu estou aqui gravando. Porque eu estava pensando a respeito de gravar a visão dessa da gripe aviária. Porque as que apareceram eram, assim, menos prejudicial à saúde dos seres humanos. Mas a que vai vir agora, porque quem pesquisa, eu fui pesquisar depois sobre a gripe aviária nessa semana. Quando ela veio H1N1, a influenza, né? Mas esse vírus, eles estão trabalhando ele e fazendo ele se tornar um vírus mutante, que ele vai aumentando. Então vai de H1, H2, H3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também o N lá, N1, vai até o 16. E a que vai vir agora é acima de 5. HN1, 5, com outros pontos. E que vai atingir crianças e jovens. Porque o coronavírus está atingindo os idosos. Mas vai ajuntar agora as duas nas nações e que vai complicar essa situação. E eu precisava passar para o governo federal a folha da árvore que produz a cura. Ou ameniza, ajuda a vencer a doença, a pandemia. Porque nós estamos vivendo uma guerra biológica. Agora, a visão que Deus me deu hoje, eu estava ouvindo no meu celular uma pregação. E de repente, a pregação acabou. E quando a pregação acabou, parou o vídeo. Inclusive, eu estava vendo no Facebook. Quando parou o vídeo, eu estava olhando para o celular e de repente eu fui levado em espírito e em visão. De repente, na minha vista, assim, apareceu a visão, eu voando, indo para o céu. Quando eu cheguei no céu, eu estava voando, olhando para o céu, e o céu estava totalmente azulzinho, azulzinho, azulzinho. Bonito assim, lindo, limpinho, sem nenhuma nuvem. E eu ficava olhando e voando. Só que de repente eu estava indo de costa e voando e olhando para o céu. Só que começou a subir uma fumaça preta, mas muito preta. Põe uma negritude assim, muito escura. E começou a cobrir o céu azul. Mas não era um pouquinho de fumaça, não. Era uma quantidade enorme de fumaça. E foi escurecendo, escurecendo o céu. E de repente eu estava voando assim de costa. E aí fui virando e girando. Na hora que eu fui girando, eu olhei para a terra. E quando eu olhei para a terra, havia fumo, fogo. Em grande quantidade. Produzindo essa fumaça negra que estava escurecendo todo o céu. Aí uma voz me disse assim: Isaías, deixa Deus te usar. Quando eu ouvi essa voz, deixa Deus te usar, eu entendi, a visão desapareceu. E eu fiquei, Senhor, misericórdia. Onde vai haver um incêndio de tal proporção
de uma catástrofe a ponto de escurecer o céu com uma nuvem negra. Bom, e eu comecei então a pensar, a analisar e passei o dia todo hoje preocupado com esta visão. E como a voz tinha dito assim, ó, Isaías, deixa Deus te usar, significa que era para mim transmitir essa visão para outras pessoas. Porque essa é a maneira de Deus me usar para alertar as pessoas. Porque sempre eu gravo algum vídeo e alerto, passa um tempo e acontece, as pessoas então ou ora, se prepara, ou quando acontece, então elas entendem que Deus está mostrando, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada ou não permite nada acontecer na terra sem que ele avise os seus profetas. Está na Bíblia. Então analise aí esta visão e a hora que ela começar a se cumprir, então saiba que a visão veio de Deus. Que Deus vos guarde, vos proteja, e como eu sempre falo em todas as minhas visões, seja ela de catástrofes, seja ela para o Brasil ou para as nações, eu sempre digo, Jesus está voltando. Prepara-te. São sinais da volta dele. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Seja edificante para a tua vida essas visões que já se cumpriram, algumas e também outras vão se cumprir. Tem várias visões gravadas aí no meu canal de YouTube, no meu Facebook. Tem várias mensagens também que eu estou pregando a respeito dos fatos e das atualidades que estão acontecendo hoje, segundo o que o Espírito Santo vai me mostrando. Então, digo a você novamente, Jesus está voltando, prepara-te. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.